ritmo acelerado da vida moderna, onde cada segundo parece escapar na ponta dos nossos dedos, uma sensação desconfortável e extremamente nociva se infiltra cada vez mais em nossas vidas. Ela se chama ansiedade. Mais de 260 milhões de pessoas ao redor do mundo convivem com algum tipo de transtorno de ansiedade. E esse número só cresce, não escolhe idade, gênero ou classe social. O impacto é profundo, atingindo não só a mente, mas também o corpo e a alma. Dentre todos os países, de acordo com pesquisas realizadas pela OMS, o Brasil é o país mais ansioso do mundo. E dentre os mais de 220 milhões de habitantes no país, mais de 60% sente altos níveis de ansiedade, fazendo do Brasil também um dos maiores consumidores de remédios ansiolíticos do mundo. Para vocês terem uma ideia, em média, mais de 160 mil caixas de remédios para controlar a ansiedade são vendidos por dia. E dentre essas milhões de pessoas que passam por esses problemas, eu era uma delas. Eu lembro da primeira crise de pânico que eu tive. Eu devia ter uns 16, 17 anos e eu acordei no meio da noite com uma palpitação, uma sudorese intensa, uma tontura. Eu achei realmente que eu estava morrendo. E os meus pais ficaram super preocupados, achando que eu estava tendo algo realmente grave. E eles correram comigo para o hospital. Só que no meio do caminho essas sensações foram diminuindo, eu fui ficando mais calmo e eles me trouxeram para cá, para a praia. Eu não fui para o hospital naquela noite, mas aquela noite me marcou muito, porque eu achei que realmente eu estava morrendo e que aquelas sensações nunca iam passar na minha vida e que eu nunca mais ia voltar ao normal. Mal sabia eu que o normal estava sempre recebendo atualizações. Eu passei uns 10 anos fugindo dessas crises. Sempre que elas vinham, eu tentava distrair com alguma coisa. Elas foram se intensificando, até que em 2012 elas ficaram muito intensas, ao ponto de eu não conseguir mais viver em paz. E foi aí que eu fui diagnosticado com síndrome do pânico. Eu perdi o interesse pela vida, porque eu me sentia mal todos os dias, com diversas sensações de morte. Teve dias de eu pensar em tirar minha própria vida, porque eu não aguentava mais viver assim, o que foi bem difícil para mim, pensar nessa possibilidade. Eu era uma pessoa muito jovem, cheio de vida. E o curioso é que meu pai passou também por essas sensações, por essas crises, e ele foi pelo tratamento convencional, com remédios tarja preta, e não fez bem para ele. Ele começou a ter muitos efeitos colaterais, começou a não encontrar a cura de fato para essas crises. Então eu não queria seguir esse caminho. E eu comecei a pesquisar terapias alternativas, florais, meditação, exercício físico. Tudo isso me melhorava por um tempo, mas depois as crises voltavam com mais intensidade. Então, pesquisando pela internet sobre curas alternativas, eu encontrei uma entrevista de um médico que prometia curar a síndrome do pânico em uma única sessão. E hoje vamos falar sobre a síndrome do pânico e o quanto que muitas vezes as pessoas buscam um tratamento sem uso de medicação e acham que isso é impossível. Na sua prática, você diz que é possível, né? Sim, é possível. O tratamento médico parte do pressuposto de que a crise, que é onde se inicia a síndrome do pânico, de que a crise é a doença, que tem que ser reprimida, que tem que ser contida. E a nossa abordagem compreende que a crise é exatamente o oposto. Ela é um processo de cura. Eu fiquei curioso com a abordagem e decidi ir até São Paulo para ter uma consulta com o Dr. Luiz Delfino. E na época ele prometia curar a síndrome do pânico em uma única sessão ou devolver o dinheiro da consulta. Eu achei bem ousado e decidi pagar para ver. Nós tivemos uma longa consulta que durou 6 horas. E assim que eu levantei da sessão de terapia, eu decidi fazer esse filme. Durante o filme você vai me ver em diversas fases, com cabelo longo, cabelo curto, porque eu venho coletando depoimentos dos pacientes do Dr. Luiz há muitos anos. Passamos pela pandemia do Covid e até hoje pessoas vêm sendo curadas com essa terapia. Muitas delas estavam na dose mais alta dos medicamentos, com a sentença de que precisariam tomar esses remédios para sempre. E ao passar pela terapia ficaram curadas e nunca mais precisaram deles. E eu sou uma delas. Você tá me ouvindo aqui? Agora eu tô te ouvindo. Bom, então vamos lá. A primeira crise que eu tive foi em janeiro de 2018. Eu tinha ido buscar um veículo com a minha esposa em uma outra cidade distante, eu sou de Toledo, no Paraná.
De manhã tava tudo bem, saí, andei um trecho lá, acabei me perdendo, vi um lugar errado e a conexão do GPS caiu. Alguns quilômetros à frente eu já comecei a sentir um desespero, encostei o carro no acostamento e aí comecei a falar que tava passando mal e tudo mais, com a minha esposa. Ela dizia, o que você tá sentindo? Ah, tô sentindo que eu vou morrer. E aí a gente tava próximo de uma cidade pequena, a gente parou em um posto lá e entramos na conveniência, perguntamos se tinha maquininha de medir pressão, e aí media a pressão, dava 18 por sei lá quanto, e aquele desespero, e aí o pessoal do posto chamou o pessoal do posto de saúde, cidade bem pequena mesmo, mediram minha pressão novamente, fizeram um eletro em mim, disseram que eu tava bem, e eu fiquei numa maca lá pra dentro, me deram um remédio, não sei o que é até hoje. No outro dia tentei dirigir de carro, não conseguia, começava a entrar em pânico de novo. Entrar no carro dava pânico. Meu pai faleceu em rodovia de acidente, e aquele momento onde disparou o pânico ali foi porque eu comecei a pensar muito nisso. Meu pai também teve, isso que era o mais difícil, porque a família dizia, olha, seu pai também tinha, então o médico tá certo, você tem porque ele tinha. É interessante isso, porque o meu pai também teve síndrome do pânico. E esbarra numa coisa que é muito divulgada, que é essa questão genética, né? Muitos médicos falam, essa é uma doença genética, né? Geralmente você acaba chegando na consulta médica, já passando isso pro médico, olha, meu pai tinha. E aí ele vai usar isso para fortalecer ainda mais a tese dele de que isso é uma doença, de que é genético. Então me conta, Jéssica, por favor, como é que foi sua primeira crise, do que você se lembra? Eu lembro que, como eu trabalho com meu pai, a gente saiu para almoçar e na volta do almoço, dentro do carro, eu comecei a sentir meus braços dormentes, assim. Aí eu fui pro hospital. Como na época eu estava fazendo dieta, o clínico que me atendeu, ele suspeitou de hipoglicemia, né? Porque dormência, etc e tal. Ele falou, tenta comer alguma coisa, algum carboidrato ou alguma coisa doce, que muito provavelmente você vai voltar ao normal. E quando eu comi, eu realmente voltei ao normal. Fiquei boa no resto do dia, só que eu comecei a ter crise uma atrás da outra, sempre na minha casa antes de dormir. Eu tinha medo de dormir, eu achava que se eu dormisse eu ia morrer. A crise de pânico é uma coisa que gasta tanto a sua energia, sua saúde emocional, mas você não consegue dormir em paz. Tinha noites que eu acordava desesperada, com meu coração simplesmente disparado por alguma questão subconsciente, né? Não era nem por sonho, nada. Eu tive diversos tipos de crise, com diversos sintomas diferentes, até porque se você pesquisar sobre ansiedade, você encontra facilmente que existe mais de 400 sintomas. E engraçado que cada crise minha, eu tinha um sintoma diferente. Muitos sintomas de ansiedade são muito semelhantes ao infarto. Eu tinha dormência no braço, eu tinha dor no peito, eu tinha falta de ar. Tinha vezes que eu tinha muita tontura, outras vezes eu tinha fobia social. E por conta disso, eu desenvolvi hipocondria. Só que a maioria das pessoas que vão pro hospital, pro pronto-socorro, achando que estão morrendo, eu não conseguia ir, porque eu tinha medo do que o médico ia falar. Então, eu tinha todos os sintomas e ficava em casa. Eu desenvolvi fobia do médico mesmo. Eu ficava no Google o dia inteiro. Me dava tontura, eu colocava ansiedade causa tontura. Se falasse que sim, eu falava crise de pânico. Tudo eu procurava na internet. Só que isso atrapalha, porque coisas que eu não sabia, sintomas que eu não sabia que a ansiedade desenvolvia, eu passava a desenvolver. Qualquer coisinha mínima que fosse, uma dor de cabeça, eu achava que eu ia ter um AVC, eu achava que eu tinha um tumor no cérebro. A gente pensa o pior sempre. Meu nome é Daniela, sou terapeuta e hoje eu trabalho ajudando as pessoas também nessa parte de terapias. Eu não trabalhava como terapeuta, eu trabalhava em escritórios mesmo, eu sou formada em administração de empresas, mas aí tudo mudou. Devido às crises que eu tive de ansiedade, eu me tornei terapeuta, para ajudar as pessoas também. Tudo começou em 2015. Eu tive uma crise repentina, forte, muito forte. E naquele momento eu achei que realmente eu ia morrer, não sabia o que estava acontecendo. Eu estava indo dormir e de repente eu comecei a sentir uma descarga no meu corpo assim, muito forte. Comecei a chorar sem parar, tremia muito.
coração parecia que ia sair pela boca. Eu nunca tinha sentido aquilo na minha vida. E aí, no dia seguinte de manhã, eu liguei pro meu médico e falei, aconteceu alguma coisa muito estranha comigo, eu preciso ir aí hoje. E eu expliquei tudo o que tinha acontecido e ele falou, você teve uma crise de ansiedade seguida de uma crise de pânico. Eu falei, tá aí. E agora, o que eu faço com essa informação? Ele falou assim, olha, eu não sou médico psiquiatra, ele era um médico neurologista. E aí ele falou assim, então eu vou te encaminhar para o médico psiquiatra. De primeira mão, vou te dar um remédio só para você passar por esses dias, até você conseguir marcar uma consulta com ele. Tomei o remédio. Tentei marcar consulta com o psiquiatra. E por incrível que pareça, todos os psiquiatras que eu tinha ligado, nenhum tinha mais agenda, estava tudo lotado. E aí eu consegui um encaixe, depois de uns 30 dias no psiquiatra. Estava tomando o remédio que o neurologista tinha indicado por um tempo. E aí na consulta com o psiquiatra, ele passou uma medicação para ansiedade, um ansiolítico, e um remédio para usar em casos de emergência de tarja preta. Aí eu falei, o que eu faço com isso? Ele falou, não, você vai ter que tomar. Eu falei, por quanto tempo? Ele falou, não sei. Eu saí de lá com aquela receita na mão, praticamente chorando. Eu falei, o que eu faço com isso? Não é possível que isso seja minha sentença para o resto da vida. Eu lembro que todas as vezes que eu tinha que ir para a farmácia comprar o remédio, eu ia literalmente chorando. Eu falava, não é possível que eu vou ter que ficar presa nisso aqui. E aí eu fiz o tratamento. A cada 30 dias eu voltava lá, ele fazia uma nova avaliação, fazia uma nova receita. Enfim, começou a me dar depressão, eu só chorava, eu ficava às vezes meio grogue. E eu falei, eu não quero isso para sempre. Fiz uma bateria de exames, de eletrocardiograma, fiz de esteira, coloquei aquele negocinho no braço que você fica 24 horas para medir a pressão. Minha pressão foi altíssima e eu tive que tomar remédio para pressão alta. Sendo que eu não tinha pressão alta. Aí eu fui num outro médico e ele falou, para de tomar esse remédio, você tá louca? Você vai desregular toda a sua pressão, sendo que você não tem pressão alta. Ele falou, eu te acompanho desde que você tinha uns 18 anos, você nunca teve isso, você não tem. Aí esse meu médico, ele falou assim, então faz o seguinte, procure alguma coisa que te faça relaxar. Vai procurar uma meditação, um relaxamento, alguma coisa nesse sentido, porque você não precisa de remédio. Inclusive eu até brincava com os médicos assim nas consultas, né? No último cardiologista que falou pra mim que era só com remédio, eu dizia a ele assim, doutor, ele comparava com diabetes, eu acho, né? Tem que ser pro resto da vida. Eu dizia assim, doutor, um diabético tem exame? Ele disse, tem. Eu disse, como que é feito? Ele, na hora. Eu falei, e o remédio? Aplicou insulina, saiu na hora. Ele, na hora. E serotonina, tem algum exame? Não tem. E o remédio? 30 dias para começar a fazer efeito. Deu fazer assim. Beleza, doutor. Estamos aqui no centro de distribuição em Osasco, combatendo um grande incêndio. Eu nunca tive problema com ansiedade, nunca passei mal, porque já vinha uma adrenalina natural da grande emergência. Tocava o alarme, o coração já disparava. O corpo se preparava para agir naquela situação de perigo. É um grande incêndio, eu posso morrer lá. Nós já definimos 3 frentes de combate que já estão armadas. Puxa, você não tem medo de entrar em incêndios grandes? Você recebeu medalha por retirar vítimas de dentro de incêndio? Uau, coisa de filme, né? E ao mesmo tempo, quando você estava num local seguro, no sofá da sua casa, te viam sensações corporais e você ficava em pânico. Então eu fui ter isso perto dos 40 anos de idade. Por que meu coração está disparado? Por que minha mão está gelada? E aquelas sensações corporais começavam a gerar pensamentos negativos. Nossa, será que é um infarto? Será que é um derrame? O que eu tô tendo? Corria para o hospital, corria para pronto-socorro, fazia múltiplos exames e não dava nada. Virou uma incógnita. Você pergunta para alguém, procura um profissional, procura outro, e você não descobre o que é. Um fala que é estresse, um fala, isso é só um pouco de ansiedade, toma um chá, toma um fitoterápico, toma um remedinho assim e tal. Eu ainda conseguia não contar para ninguém, se tinha alguma coisa, em algum momento, trancar no banheiro, né? Se souberem que eu tive uma ansiedade ou que aquele bombeiro teve uma depressão, vão ter algum preconceito, ele pode ser transferido, pode não ser colocado na equipe que ele quer, pode não ser promovido, deixar de receber uma comenda, né? Deixar até de ser convidado para almoçar. Eu sinto que eu fui preconceituoso com quem passou por transtornos mentais em alguns momentos. Eu chegava, ô, comandante, fulano de tal, o bombeiro travou com a viatura lá na avenida. Parece que ele tá tendo pânico. Nossa, que cabeça fraca, pô. A maioria escondia. Depois que os colegas passam para reserva, você ficou sabendo de inúmeros que ia no psicólogo escondido.
que não passavam no psicólogo da corporação, não iam, porque se eu for no psicólogo da corporação, vão ficar sabendo. Então eu não vou, eu vou pagar um psicólogo particular, para ninguém me ver. Uma vez eu estava entrando no consultório de psicologia, né, para conversar, vamos ver o que é isso, né, o que é essa insônia, essa mão gelada, né, tal, né, por que disparou o coração. Eu entrando e um colega saindo. Ô, tudo bem, Humberto, tudo bem? Eu vim aqui no dentista, né, tal, não sei o que, dentista nada. Ele tinha saído do psicólogo. Olha o medo de ser julgado. Isso não é só no Corpo de Bombeiros, na Polícia Militar, nas Forças Armadas. Isso também eu vi em empresas privadas, empresa aérea, bancos. Estresse é coisa de frouxo. Quando me deu essa crise em 2004, eu fiquei 3 dias sem me alimentar e tinha medo até de beber água. Eu passava água na boca com algodão. Porque me deu depois que eu tinha comido. Eu associei, meu cérebro, né? Associou o almoço a, tipo assim, você vai comer e vai dar o troço. Tremedeira, mal-estar, ofuscou a visão, eu fiquei péssimo. Parecia que o corpo incendiava, assim, ó. Uma sensação iminente de morte, né? A todo momento achando que eu ia sair do ar, ia desmaiar, ia me desligar, né? Nunca morri, mas eu achava que eu ia morrer naquele momento. Aí cheguei no hospital, tal, do jeito que eu descrevia, uma médica nova olhou pra mim e falou assim na emergência: fique tranquilo, eu vou te dar um calmante e você tá tendo uma crise de pânico. A sua pressão tá normal, sua glicose, você tá totalmente normal, você tá me descrevendo um ataque de pânico. Falei, não acredito. Ela falou, sim, você vai ter que procurar um psiquiatra, um psicólogo e se tratar porque vai voltar. Fui procurar um psiquiatra, né? Todo médico que você possa imaginar pelo meu convênio eu procurei. Cada um falava uma coisa mais desanimadora no sentido de você vai ter que tomar droga o resto da vida, né? Remédio, ainda bem que tem o remédio, igual o remédio da pressão. Você vai ter que conviver com isso. Comecei com medicamento e passei uns 15, 20 dias no ó. Mas depois o remédio vai te controlando, né? Vai te dopando e você vai sentindo um pouco mais de firmeza. Mas as crises continuavam vindo. E o desânimo de saber que eu ia ter que tomar remédio o resto da vida. Fazia terapia, as crises vinham um pouco mais fracas, vamos falar assim, né? Que o remédio deixa a gente bem derrubado o dia todo. E eu não estava contente com aquilo. O que mais me deixava triste era saber que eu tinha que acordar pela manhã e tomar o remédio, né? O medicamento. Quando passei por um médico, né? Achei que foi bom com relação a você receber uma medicação, porque dava realmente uma anestesiada e você saía. Não tô mais tendo crise, né? Tá meio esquisito, não é o meu eu natural, mas legal, não tá tendo mais crise. Então hoje, ainda bem que muitos médicos estão admitindo que essa medicação, ela é meio que anestesia. As pessoas acreditam na medicação e acreditam muito. Por mais que não haja resultado, as pessoas ficam anos, décadas consumindo essas drogas psiquiátricas e depois de anos se medicando, elas continuam acreditando. Isso torna a medicação uma questão de fé. Além do mais, essas categorias diagnósticas, elas são muito imprecisas. Uma depressão é muito diferente de outra depressão. Elas podem ter causas completamente diferentes e, no entanto, o diagnóstico acaba sendo o mesmo. Isso também é assim porque a medicação é muito parecida. Problemas muito diferentes tomam as mesmas medicações. Ah, você tem síndrome do pânico. Aí toma aquele monte de medicações. Depois volta no psiquiatra e fala assim, bom, não resolveu, mas é que agora você também tem um outro diagnóstico aqui. Você, além de síndrome do pânico, você tem toque, aí ela ganha mais medicações e mais uma doença mental para a sua coleção. Pelo reforço dessa condição, que é o fato de tomar remédios que têm faixas pretas, por exemplo, psicologicamente é uma confirmação de que, de fato, aquela pessoa é doente. Aos olhos dela mesma, aos olhos da família, aos olhos da comunidade, é uma pessoa doente. Isso colabora para que ela se conforme à condição de vítima, de modo que a pessoa que entra nesse tipo de condição, dificilmente ela sai. Isso porque eu não coloquei nessa lista o efeito que aquela droga faz quando entra em circulação. Uma coisa que me interessa particularmente,
Síndrome do pânico. Ela tem uma relação forte com o estresse? Assim, vamos dividir a síndrome do pânico como uma doença que é inaugurada pela crise de pânico. Então, a crise de pânico, começando por aí, que é onde tudo começa, ela é um processo, veja bem, saudável, benigno, de descarregamento, de expurgo de uma certa quantidade de estresse inconsciente. Você fez todos os tratamentos que o dinheiro pode comprar. O único tratamento que você não fez era aquele que podia te curar, que é o tratamento da crise. Porque ela é a sua cura. Aí eu realmente comecei a procurar coisas naturais para acalmar a ansiedade. E aí, procurando no Google, uma dessas buscas de cura de pânico, ansiedade de forma natural, de alguma forma apareceu o nome do Delfino. Aí eu cheguei no livro. Você está me falando no intervalo que esse livro tem algo interessante que você criou. Quer dizer, se a pessoa lê e não sentir nenhuma diferença na sua vida... Eu nunca vi, pelo menos talvez exista, mas eu nunca vi um livro com garantia. Que você vai comprar... Nunca vi garantia disso? Você lê o livro, você tem 10 dias para ler o livro, ele tem que fazê-la melhorar dos seus sintomas. Modificar a sua vida. Se você não perceber essa melhora, você mande o livro de volta e terá o seu dinheiro restituído. Vencendo o pânico sem drogas. Eu falei exatamente isso que eu preciso. Isso foi quando? Que ano foi isso? 2015. Recebi o livro, acho que em 4, 5 dias pelo correio e comecei a ler. Não entendia quase nada do que eu vi, foi a terceira edição. Logo no começo do livro ele já instrui, né, para quem tá tendo crise para ir direto pro final do livro já ver o que fazer. E eu fui essa pessoa que fui direto pro final do livro, ansiosa. Eu comecei a ler o livro e vi que tinha uma abordagem bem diferente, que aquelas sensações e aquela reação de pânico, né, aquela reação de medo, vinha de uma construção de pensamentos. Foi com a leitura do livro, apenas. Quando eu terminei a leitura do livro, eu falei, acabou. É como se tivessem instalado um vírus de computador, essa foi a frase que me marcou, no seu hardware. Uma sensação, uma mão fria, uma taquicardia, você não pode catastrofizar, entender aquilo como uma tragédia. Você tem que entender que o ser humano passa por crises, que o corpo se autorregula. Se você começar a não dar bola e perceber que são pensamentos impostores, a crise se dissolve. E isso que aconteceu. Meu nome é Márcia, tenho 3 filhos, Gabriela, Marcelo Gabriel e Júlia Maria. E há quase 2 anos atrás eu fiz uma psicoterapia. É uma felicidade muito grande estar aqui hoje. É uma das coisas mais maravilhosas que aconteceu na minha vida. Não sei se você me entende. Eu entendo, porque é o que eu posso também dizer sobre a minha vida, né? Porque essa terapia é a minha vida. E eu queria falar um pouquinho para você de uma crise que eu tive no mercado com a minha filha. Eu já tinha sentido esses mesmos sintomas outras vezes, mas esse dia foi muito forte. Eu entrei com ela e quando a gente ia passando pelos corredores me veio muita tontura, sensação de morte. Daí começou a vir aquele desespero, que já era o pânico, eu não sabia que era pânico. E aí eu falei pro rapaz, falei assim, olha, eu tô passando mal, eu tô morrendo. Eu falei assim, ó, por favor, você olha a minha filha, você entrega a minha filha para algum familiar. E nisso, minha irmã foi me buscar. E aí a gente entrou no táxi e o taxista olhou para minha irmã e falou assim, ah, ela não tomou o remédio dela hoje? Não me esqueço disso, né? Porque quando a gente tem esse tipo de transtorno, para começar no mundo, você começa a ser coitado, né? Você é doente, você tem que passar no psiquiatra, você tem que tomar remédio, você fica dependente de muita gente. E aí minha irmã me levou pro hospital e lá eu fiquei perturbadinha.
Quem visse falava, aquela mulher é doida. E ali o médico me deu eu costumo dizer, um sossega-leão, né? Mas os remédios psiquiátricos, eles só te anestesia. O que tá precisando sair, o remédio te segura. E essa foi uma das minhas crises. Tive muitas crises. O que eu tinha, não tem exame que identifica. Não tem exame de sangue, não tem um raio-x, não tem esses problemas, não tem um exame para eles falar o que eu tinha. E falou que eu estava com problemas e que eu teria que tomar remédios para controlar e que não tinha cura. E aí eu comecei a ir para o médico e eu sempre fui muito contra, a minha família sabe, eu sempre fui muito contra tomar remédio. Se passava 6 comprimidos, eu tomava 2, eu tomava 1. Tinha dias que eu ficava sem tomar nenhum. Eu queria te perguntar agora, passado esse tempo, como era a sua expectativa quando você chegou para aquela sessão de terapia, a sua primeira sessão? E como é a tua visão agora da terapia que você encontrou? Quando eu li o livro, eu senti uma energia, uma coisa muito boa que me ajudou. Só que como só com o livro eu não aprendi o sentir, os problemas continuaram vindo e eu não praticava o presente. A maior parte das pessoas pensa que vai encontrar um tratamento que elimine as crises, porque tudo que elas querem é que as crises desapareçam. Logo que eu comecei a ter esses problemas psicológicos, essa infinidade de sintomas, desde taquicardia, tontura, despersonalização, formigamento, são tantos. Eu antes não entendia, mas ela vem para tirar aquilo que ficou em você, aquela tristeza, aquele nervoso, aquela angústia, aquele problema. A crise vem para você sentir. Eu aprendi a ter fé com essa terapia. Como que pode, né? Eu descobri com mais de 40 anos que eu não tinha fé, eu fortaleci a minha fé. Porque eu era uma mulher que eu vivia no passado, nas tristezas do que aconteceu, do que deixou de acontecer, do que eu perdi. E no futuro, o que eu queria, o que eu esperava, e eu perdi o meu presente. Porque o sentir vem com aquilo que a gente chama de crise. A crise é o sentir intensificado. E as pessoas não querem sentir. Elas tomam remédios, medicamentos para não sentir. E você cura a sua presença, a sua consciência no presente, ela é cura. É a unidade de Deus se reconstituindo no aqui e agora. A minha filha, Giulia Maria, que viu todo o meu sofrimento que eu passei, que sempre esteve ali comigo, não entendia. E um dia ela olhou chorando para mim, me abraçou e falou assim: ai, mãe, eu te amo tanto. Ó, a Giulia até chorou. Minha mãe falava assim: Giulia, quase todo santo dia eu acho que eu vou morrer e eu ainda tô aqui. Ela achava que ia ficar sem a mãe dela, né? E para mim hoje é só gratidão. Ela viu a mãe dela pelo que passou, ela ficou ali junto e hoje ela vê como que a mãe tá, que a mãe tá bem, que a mãe tá curada. Quando eu estava doente nada estava bom, me faltava tudo. Hoje eu tenho tudo que eu preciso. Não importa se o dinheiro tá pouco ou se tá muito, ou se tá faltando algum. Não, hoje eu tenho tudo que eu preciso, porque eu aprendi a viver no presente. Isso é um presente, já diz o nome, né? Presente. Ai, meu Deus, eu te dou um abraço. Obrigada, meu filho. Muito obrigada. Então, crise é da vida, como desafios, dificuldades, dores, sofrimentos. Isso é parte da vida
humana. E não tem só o seu aspecto negativo, tem o seu aspecto positivo, porque a superação dessas dificuldades, elas levam a um crescimento. Então, em vez de entorpecê-la, em vez de anestesiá-la, em vez de reprimi-la, colaborar com ela. Ela traz sensações intensas. Ela está tentando trazer a sua consciência para o presente. A sua consciência não está no presente. Você está pensando demais. E a crise cura esse excesso de pensamento. É uma oportunidade. Assim deve ser compreendida a crise. Uma oportunidade. Então, esse mergulho de interiorização, ele coincidiu com o início da minha formação como terapeuta. Eu estava no começo da faculdade de psicologia e eu pensava que através da psicologia eu ia encontrar respostas, ia encontrar a solução, eu ia encontrar de novo a alegria de viver que tinha sido perdida. E o tempo passava e aquele estado, aquele desafio, aquele mergulho nas trevas não passava. E o tempo foi passando e eu me formei, comecei a trabalhar e eu descobri que eu estava frustrado, porque aquela abordagem analítica que procurava entender, estabelecer relações de causa e efeito entre o sintoma, o sofrimento e a sua origem lá na biografia, essa abordagem analítica, ela não era eficaz para trazer uma libertação, uma verdadeira terapia, do jeito que eu imaginava. Comecei a buscar outros recursos. O trabalho deixou de ser análise e intelectualização na abordagem racional e passou cada vez mais a ser o sentir, a experiência. E essa experiência era de crise. E então eu fui compreendendo o potencial terapêutico das crises, de o quanto uma crise pode ser terapêutica, no sentido em que ela é transformadora, no sentido em que ela é condição essencial para que aconteça a verdadeira cura. Depois de muitos anos eu compreendi, já bem maduro, que a minha formação como terapeuta, ela começou, não quando eu entrei na escola de psicologia, ela começou nessa depressão. E essa depressão, ela fechou a minha vida. E todo o prazer que eu tinha associado com a minha juventude. Eu era um rapaz muito feliz, assim, eu tinha consciência e gratidão pela vida que eu tinha. A minha juventude e o prazer que eu tinha nela, ele está associado com os barcos. Porque parte desse prazer para mim era navegar. Me dava muito, muito prazer. E isso era apenas um aspecto. Os barcos, navegar era apenas um aspecto desse bom tempo, né? Dessa fase boa da minha vida. E existiam muitos outros aspectos. Não era do lado de fora, não eram os barcos, não era o navegar. Era a minha experiência, né? O modo como eu sentia, né? Naquele corpo jovem, aquela sensação do vento, da água, e tudo isso de repente acabou. Do lado de fora não aconteceu nada, ninguém pôde testemunhar qualquer mudança. E eu poderia estar fazendo as mesmas coisas, nos mesmos cenários, mas a experiência era diferente. Hoje, ou mesmo naquele tempo, isso seria um perfeito diagnóstico de depressão. Mas ainda bem que há 40 anos atrás não havia essa moda de tomar remédio para qualquer coisa. Porque se tivesse, eu teria tomado o que fosse para tentar recuperar aquilo que eu tinha perdido. Aquilo de fato foi uma morte. Aquela criatura que viveu, hoje eu vejo com essa clareza, mas naquele tempo eu não podia admitir essa possibilidade. A partir desse momento, o que tinha que nascer, nasce. E o que tinha que morrer, fica para trás. Acontece a transformação. Então, cada sessão é percorrer essa trajetória, é fazer esse mesmo ciclo com cada pessoa, que na verdade é a reprodução, numa escala menor, daquele processo de morte, de mergulho interior, de interiorização, que sacrificou o meu menino. Isso são as crises. E isso é pura terapia. A crise vai passar. O aspecto sofrido que ela tem vai passar. E o que vai resultar dessa passagem
é a sua consciência mais presente, para que você sinta mais a vida. O Alexandre é um grande amigo meu, Delfim estudou junto no mesmo colégio. Ele topou participar do nosso documentário aí, compartilhando um pouco da experiência dele também. Na verdade, o meu processo depressivo, né, começou quando eu tinha 13 anos. Me dei conta que eu ia morrer e a vida, pelo fato concreto, o fato da morte, assim, né, ela se tornou sem sentido pra mim. Eu falei, poxa, tudo que eu vou fazer vai acabar. Eu entrei numa espécie de um questionamento, entrei num labirinto da minha própria mente. E passou. E aí, desde o início já da minha vida adulta, assim, eu comecei a participar de movimentos, né, de voluntários e de ação nas ruas e tudo mais. E durante muitos anos eu intuía uma viagem que eu deveria fazer. Nessa viagem eu queria estar próximo a 2 grupos de pessoas com realidades bem distintas à minha. Eu queria estar próximo a pessoas em situação de mendicância, em áreas de vulnerabilidade, drogas, marginalização e miséria de todo tipo. Eu também queria estar próximo a pessoas do interior, pessoas que vivem com muita dificuldade e por isso talvez com muita simplicidade. Quando eu saí para a estrada, eu não tinha um motivo muito claro do porquê eu estava indo, de onde vinha essa minha necessidade. Foi um processo muito intuitivo, assim, eu não tinha uma explicação racional do porquê que eu estava indo. Aí eu cheguei à conclusão, falei assim, quando a gente segue o nosso coração, a gente não exerce um ato de coragem, mas é uma prática da necessidade. Algo te diz, né, essa voz vai te falando que você deve fazer aquilo, você está sendo de certa forma chamado para experimentar, né, e quando você passa a ouvir, aquilo se torna uma necessidade. Quando você ouve o seu coração, né, o que ele está te dizendo, você, nossa, se eu não fizer isso, eu vou ser de certa forma infeliz. Eu ia à cidade, eu chegava lá com minha mochila pequena, com alguns sanduíches, banana, biscoito, e eu sentava próximo e eu começava a comer. E eu oferecia para as pessoas que estavam mais próximas a mim. E a gente começava a trocar ideia. Claro que eu zelo muito pela minha integridade física, né? Eu amo viver. Eu não sou um kamikaze, eu tomo os meus cuidados, né? E tento perceber o perigo antes do perigo se aproximar de mim. Claro que isso não é uma ciência exata, mas eu também não posso... Eu comecei a sentir, a perceber nessa caminhada que nem a minha própria vida me pertence. Tem uma música do Bob Dylan, uma frase de uma música dele que eu trago bastante para minha vida. Ele fala, "When you got nothing to lose." Né? Quando você não tem nada a perder. Eu me reconheci na tua trajetória, né? Esse sacrifício do menino. O sacrifício do menino. O sacrifício do menino. Eu vivi isso. E talvez todos os seres humanos, em algum momento, vão viver. Cada um tem o seu menino. Pode ser uma moça, pode ser uma senhora, pode ser quem seja. Ela tem a sua crise. A sua crise é o sacrifício de alguma coisa que era a vida que ela idealizava. Por isso que eu digo, o que me formou como terapeuta não foi a faculdade, não foi a escola. Foi esse mergulho interior. Por isso pouco importa quanta sabedoria existe nas palavras, quanto importa a quantidade de ações que são realizadas. O que realmente afeta a nossa vida e o nosso entorno é quanto amor se vive e se oferece nessa passagem. Quando eu marquei a consulta, a moça falou que eu tinha que estar no mínimo há 15 dias sem tomar o antidepressivo. Imagina o Amaury sozinho, que tinha passado por 1000 médicos, parar com aquele remédio. 15, 20 dias antes, da forma que o médico me orientou, ele achou que eu ia ser doido, mas o médico me orientou o desmame. E aí, a hora que eu acabei o desmame, eu contei mais 15 dias, que deu tempo certinho no aniversário de Ribeirão, dia 19 de junho, para eu chegar no Luiz, no 16º ou 17º dia, sem tomar medicamento algum. E como é que foi esse período? Foi bombástico, assim, porque... a crise começou a me visitar, então eu comia tudo de pouco, tipo assim, eu almoçava em 3, 4 vezes. Só nesse mês, mais ou menos, eu perdi uns 3, 4 quilos. Eu não me recordo assim, mas eu fiquei lá com o Delfino umas 5, 6 horas, cara, conversando. Aí eu falei pra ele, mais uma coisa eu vou te falar, independente da minha cura, o que você me ensinou nesse período que eu fiquei com você, já valeria 10 consultas do que eu me consultei até hoje. E aí eu fui entendendo de fato o que estava acontecendo comigo. É um looping, você sente os primeiros sintomas, você fica com medo, aí esse medo te gera mais sensações no corpo, aí essas sensações no corpo te dão mais medo e é um ciclo. A minha família ficava desesperada quando eu tinha crise, eu me tremia inteira, era algo difícil de lidar, sabe? E creio que muito desesperador para quem estava de fora, vendo e não sabendo o que fazer. Sobre família é assim,
Eu tenho um irmão gêmeo, parece que ele tinha pressa na minha cura, sabe? Daí ele queria muito que eu tomasse remédio. As pessoas vão te abandonando, né? Os amigos, alguns familiares vão abandonando, eles chegam, se aproximam, tentam ajudar, vê que não dá resultado da maneira que eles esperam. Mas assim, quem segurou a barra toda mesmo foi minha esposa, né? Ela que acompanhou de perto a situação que o panicoso chega ali, né? O buraco que ele chega. A comida tinha que vir até mim, onde eu estava deitado, ou no sofá, ou na cama. Para tomar banho, ela tinha que me esperar, ver assim tudo que ela encarou, sabe? Que a barra que ela segurou, ninguém fora ela faria o mesmo, entende? Eu vou ser bem sincero, eu nunca pensei que eu ia casar. Todo mundo sempre falava que, porque casar é ruim, porque só dá briga, só dá problema. E, na verdade, foi uma das melhores coisas que aconteceu na minha vida, assim. Oi, eu sou Catarina Albuquerque, sou esposa do Yuri. A minha relação com a síndrome do pânico vem de muito tempo, na verdade. Quando adolescente, eu acompanhei primeiro a saga da minha mãe com a síndrome do pânico. Ela chegou a tomar medicamentos, só que tinham muitos efeitos colaterais. Um deles, por exemplo, o esquecimento. Uma vez ela me ligou da rua: filha, eu não sei onde é que eu tô, eu não sei o que eu vim fazer na rua. E ela percebeu que isso estava vindo do medicamento. Quando eu conheci o Yuri, ele voltou a ter crises de pânico. E crises fortíssimas. Ele acordava no meio da noite dizendo que ia morrer, com falta de ar, não tô respirando, a mão chegava a pingar de tanto suor. E ele virou pra mim e falou assim: cara, vai embora, você não vai conseguir ficar comigo. E eu falei: calma, eu já tô vacinada, eu já sei como lidar com a síndrome do pânico, porque eu já tinha tido essas experiências anteriores. E eu falava pra ele: cara, você conhece essa terapia? Ele me apresentou a terapia do Delfino. Eu fiquei encantada porque era exatamente o que eu falava pra minha mãe, o que eu usei pra mim, mas o Delfino coloca, né, no livro, na terapia dele, de uma forma tão simples. E eu lembro que eu falava pra ele assim: a sua cabeça pode ser manipulada por qualquer coisa, qualquer energia, qualquer palavra, mas o seu coração não. E que tem tudo a ver com a terapia, só que eu usava em outras palavras, né? Então, desde que a gente se conheceu, a gente não se desgrudou. Então, eu acredito que mudanças, grandes mudanças, né, na vida da pessoa, trazem as crises de ansiedade. Eu realmente descobri uma nova personalidade minha, né? E como o Delfino fala, né, que toda vez que tem uma nova transformação, né, que você vai sofrer uma atualização no seu sistema, é aí que as crises vêm, né? E se você não sabe como lidar com elas, você acaba entrando em pânico, né? A gente casou e de lá pra cá ele nunca mais teve crises de pânico novamente. Crise de ansiedade é normal, ele tem, eu tenho, todos nós temos, você muito provavelmente que está aí, e as pessoas que estão assistindo também têm. Porque é normal, é da vida, né? Mas a gente não precisa ter síndrome do pânico, né? Tirando esse medo, a gente não tem nada. Depois que passou esse desafio e que eu e Catarina nos conectamos, agora a gente consegue, de fato, juntos ser ainda mais fortes, né? E isso é muito bacana. Então eu posso dizer que desde o início que a gente se conheceu, esse sonho dele de levar essa mensagem da cura da síndrome do pânico se tornou um sonho meu também. Então a gente fez esse documentário e fizemos também, escrevemos juntos um filme chamado Asas, Vencendo a Síndrome do Pânico, que é um filme de dramaturgia que a gente já vai fazer 10 anos tentando realizar. E eu tenho fé também, a mesma fé que curou ele, que está curando milhares de pessoas, eu creio que a gente vai realizar também em breve. E vai poder levar aí essa história para muitas pessoas. Eu acredito tanto nessa terapia que sempre que eu posso, eu tô lá interagindo nos posts do Delfino no Instagram, porque eu acredito que é uma forma de dar ali meu depoimento, né? E eu lembro que uma vez uma moça, a Cíntia, me mandou uma mensagem por direct falando que tinha visto um comentário que eu tinha feito lá num post. E ela perguntou, eu queria saber se de fato essa terapia funciona. Eu vi você comentando lá no post, eu queria saber a sua opinião. Eu falei: olha, funciona. Oi, Catarina. Assim, de uns tempos pra cá, a gente veio pesquisando todos os tipos de médico. Eu não vejo mais meu marido rir, eu não vejo mais meu marido brincar com os meus filhos. A minha vida não tem mais graça, sabe? Quando eu chego em casa e eu vejo meu marido chorando em cima de uma cama, ali eu me acabo. E eu tô disposta a tudo
tudo para ver ele bem. Vai fazer 1 ano que ele tá tomando um monte de remédio, que tá dando um monte de efeitos colaterais nele. E eu falei, calma, eu sei o que você está passando. Eu passei isso com meu marido e a gente vai te ajudar. Eu sei que o Delfino pode te ajudar. Eu me chamo Kleber Silveira, né? Sou do Ceará. Sou cantor de forró das antigas. Já cantei em umas bandas conhecidas do Nordeste. A minha vida era muito corrida. Minha família morava aqui no interior e eu morava em Fortaleza. 2 vezes por mês eu voltava para ver minha família. Então era viajando sempre, fazendo shows em vários estados. Então aquilo foi assim, ficando ruim dentro de mim. No começo eu gostava muito de fazer fotos no final do show, eu gostava de atender todo mundo. De repente eu me via, não queria mais. Quando eu vinha de um final de semana, de muito estresse, de muito show, que eu vim voltando para minha família, quando eu chego em casa que vou tomar um banho, aí aconteceu tudo ali, no banheiro mesmo, da minha casa, veio aquela sensação de morte, calafrios, visão embaçada. Foi então que o medo se instalou dentro de mim. Tá sendo muito difícil porque ele chora se cobrando por não brincar com os nossos filhos, ele chora se cobrando por estar se sentindo inútil e tá sendo difícil para mim porque eu estou com a barra toda só. Mas eu já vi vários relatos sobre esse Delfino e eu tenho certeza que vai ser através dele. Na síndrome do pânico, eu senti uma depressão muito profunda, porque travou a minha vida. Eu não conseguia mais, eu não imaginava mais conseguir voltar a cantar. Minha vida estava acabada. Eu pensei várias vezes em suicídio, imaginava as formas. Tomei bastante antidepressivo, cheguei a trocar também de remédios. E também eu cheguei à dosagem máxima do antidepressivo. E toda a vida que a médica falava que tinha que aumentar a dosagem, eu aceitava de uma forma muito normal, porque eu queria a cura. Mas aqueles remédios nunca me deixaram bem um dia sequer. Eu nunca consegui ter um dia de paz, de conforto, usando os antidepressivos. A medicação, eles falam que demora 4 semanas para fazer efeito, só que eu já estava tomando há 5 meses. Então eu tinha certeza que eu ia passar o resto da minha vida tomando aquilo. Tinha muita gente oferecendo tratamentos, nenhum funcionava. Coach não funcionava, meditação não funcionou comigo, o que mais? A teoria da atração também não funcionou, nada disso não funcionou. Nós sabíamos da condição deles na época, que era uma condição bem difícil. A gente estava no meio de uma pandemia. Nós entramos em contato com o Delfino, que é uma pessoa maravilhosa. A gente explicou a situação para ele. É claro que é impossível conseguir fazer isso para todo mundo, né? Mas ele se tocou pela história. Ele realmente é uma pessoa muito humana. E ele falou, calma, vamos fazer o seguinte. Eu vou liberar o acesso para o rapaz numa plataforma de tratamento. Ele tem uma plataforma, né, de tratamento. Eu vou liberar para ele o tratamento. Aí ele vai ficar curado. E depois que ele ficar curado, ele vai voltar a trabalhar. Aí quando ele voltar a trabalhar, ele vai ter dinheiro, ele me paga. E assim foi feito. Olha, eu acho que o Kleber é o maior caso que a gente tem, assim, de veracidade da terapia, porque em 1 mês o Kleber estava voltando a trabalhar. Fala, gente linda de Jaguaribe e toda a região. Aqui quem tá falando é o cantor Kleber Silveira. Eu até me surpreendi com a terapia porque foi muito rápido. Eu disse, eu tenho pressa e eu vou sair daqui o mais rápido possível. E foi isso que aconteceu. A minha terapia foi em 1 mês e 1 mês eu consegui ser curado da síndrome do pânico através da terapia do Delfino Mendes. Pois eu tenho pressa, eu falei, eu não vou ficar aqui 1 mês, cara. Eu vou fazer essa jornada aqui, vou virar minha chave aqui. Minha amiga, foi muito intenso, cara, o que eu passei. Quando ele falava que eu teria que sentir, levar pro coração, eu no começo, isso aí é muito impactante, porque vai totalmente ao contrário dos medicamentos, né? Mas, ao passar dos dias, essa ideia vai martelando na sua mente, até a sua mente conseguir entender que é a verdade absoluta. Então, foi isso que eu fiz. Eu vim pro coração, mas eu fui com tudo, velho. Agora aguenta, coração. E ele falou, Kleber, essa cura é sua. Essa cura não é minha. Essa cura é você que vai encontrar.
dentro de você, no seu coração. E foi isso que eu fiz. Aí eu comecei a dormir melhor, comecei a me alimentar melhor, de repente eu já estava indo para o supermercado fazer as compras, que eu não saía de casa. Estou indo aqui agora para Guaraciaba do Norte gravar o nosso CD de Arrocha 2020, aí depois de quase um ano parado, e agora estou vivendo, sem dúvida nenhuma, o melhor momento da minha vida. O medo existe, mas não precisa de pânico. Qual é a hora de se levantar da cama? Delfino falou, você vai saber, porque é você que está sentindo. Você está sentindo o que o seu corpo necessita que você sinta. Quando essas ondas passar, você vai saber, no meu caso, eu mesmo decidi a hora de levantar da minha cama. E quando eu levantei, eu não tive dúvidas, porque eu já estava fortalecido psicologicamente. Ele estava em cima de um palco, fazendo show, sem medicamentos. Então, assim, eu acho que nada melhor do que ver o próprio depoimento dele, a própria experiência dele, porque nada vai poder resumir melhor do que ver essa pessoa que estava em cima de uma cama, tomando altas doses de medicamento, agora completamente curado. Essa aqui é para quem tá apaixonado aí. Valeu, Kleber! Ver o Kleber cantando na live foi... não tem palavras. A gente conseguiu ver uma pessoa que estava se vendo ali desenganada, digamos assim, né? Porque naquela condição que ele estava, em cima de uma cama, sem conseguir comer direito, sem conseguir tomar banho, sem conseguir trabalhar, querendo se matar, tendo uma família ali do lado dele, ver aquele rapaz em cima de um palco, fazendo o que ele mais ama, levando alegria para as pessoas através do trabalho dele, não tem preço. Abração especial, minha amiga Catarine e o Yuri, de São Paulo, assistindo a gente ao vivo. E que o dia ainda volto pra você. Foi uma das coisas mais lindas que a terapia me trouxe, assim. E eu tenho muita fé de que, com esse documentário, a gente vai ter muito mais pessoas. Que a gente vai ter muito mais pessoas dando depoimentos assim. Não teve como das pessoas chegar à minha família, minha esposa, dizer, você tá curado mesmo, Kleber? Eu estou curado, eu não sinto mais pânico, não tenho medo e não estou mais depressivo. A síndrome do pânico é uma doença da cultura. Ela surge em função de um ambiente cultural que não aceita o sofrimento, que tem como expectativa um certo padrão de normalidade que não é natural. Essa visão de que não se pode sofrer é essa visão que é o meio de cultura para o surgimento da doença. O problema é que as pessoas, por causa desse condicionamento cultural, elas não aceitam essas crises. Olha quem veio te visitar aí, ó. Meu Deus! Tudo bem? Tudo bem? Que prazer. Prazer é meu. Pessoalmente. Seja bem-vindo à minha casa. Como é que você está? Eu tô desde quando eu me libertei mesmo do pânico. Eu sou uma nova pessoa. Eu, com toda certeza, me sinto muito bem. Desde que você começou a expor a sua experiência com a terapia, muita gente se beneficiou da sua informação. Você foi uma das primeiras pessoas a divulgar a terapia dele pela internet. Inclusive eu tô vendo sua mega transformação, né? Que eu tava revendo. Eu tava revendo seu vídeo antigo, você tava com cabelo preto, mais longo, mas ficou ótimo, adorei a nova Jéssica. Oi, gente, meu nome é Jéssica. Eu dou a certeza pra vocês de que eu estou 100% bem e creia isso, tem saída sim. Eu fiz uma promessa, né? Eu prometi que se eu ficasse curada, eu gostaria de ajudar todo mundo que viesse a mim com esse mesmo problema. Você não tem ideia da quantidade de pessoas, de vidas que a sua informação alcançou. Eu me refiro à sua informação, porque não é o Delfino falando da terapia dele. Sim. É alguém que teve a experiência e que
e que conseguiu a vitória. Eu comecei a querer ouvir as pessoas. Tanto que quando eu comecei a ajudar pessoas com o mesmo problema que eu tive, eu ficava horas e horas escutando o que elas tinham para me falar. Ó quem chegou aqui, ó. Com licença. Maravilha. Como é que tem passado? Ótimo, né? A gente vai descobrindo a cada dia mais o tal do caminho do coração. E é uma nova vida em que não tem retorno. O legal do capacete é que se o capacete estiver tudo branquinho, limpinho, você é considerado que não foi um bom bombeiro. Então, cada marca dessa é uma ocorrência, uma emergência. Aqui foi uma medalha, né? De um acidente aeronáutico, lá em Congonhas, né? Quando caiu um Airbus. Eu atuei bastante com a viatura de resgate. Aqui as patentes que a gente passou, né? A gente conseguiu chegar ao posto máximo de coronel, né? 3 estrelas douradas, né? E aqui as medalhas mais importantes, né? Tem várias, aqui tem só algumas. Essa aqui é muito importante, foram das últimas ocorrências e de trabalho administrativo que a gente fez também. É o tal da Láurea Couro Branco, né? De 1º grau. É difícil chegar nesse nível, são vários graus até chegar nessa. Era um sonho, eu queria receber, era um sonho. E acabei no final da carreira conseguindo, né? Eu achei muito interessante as relíquias que representavam a tua carreira. Você fez essa carreira e provou seguidamente a sua capacidade de enfrentar o perigo, mas faltava o último. O último não era do lado de fora, era do lado de dentro. É o maior incêndio. É o maior incêndio, é o maior perigo, porque esse adversário, ele é o mais forte de todos, porque ele tem a sua força. Essa é a melhor definição do adversário à altura. E você foi posto à prova para conquistar a última patente. É uma carreira em que você faz a trajetória completa do herói, do lado de fora e também do lado de dentro. E quando você expõe isso ao público, você alcança um número de vidas necessitadas muito maior do que aquele número de vidas que eu alcancei em 40 anos de trabalho. Quando eu entendi que a cura estava em mim, gente, fica tão mais fácil. E eu lembro que foi numa oração. Eu estava orando e eu pedi para Deus, eu falei, eu quero encontrar uma saída para isso, porque assim, é uma sensação tenebrosa, não tem explicação, é muito desagradável. E eu falei, eu não quero sentir isso para o resto da minha vida, eu não quero tomar remédio e eu sei que você tem a saída para mim, porque para mim, Deus tem a saída de tudo, né? Você falou sobre a sua religiosidade e a gente fala muito sobre fé nesse sentido também, de que a síndrome do pânico é uma questão de fé, porque você colocando a fé que você é doente, que você precisa do remédio, a tua fé tá ali, tá no remédio, tá na doença. Quando você muda o foco, colocando a fé que a crise é a cura, aí você faz a sua virada de chave. Quando eu descobri a crise, a minha fé ficou, assim, bem abalada, até porque eu tava meio distante de Deus. Eu meio que também vi isso como uma forma dele estar querendo chamar minha atenção. Na hora que vinha a crise mesmo, aquelas crises bem fortes, eu chegava a duvidar um pouco, assim. Perguntava por que aquilo estava acontecendo comigo, eu precisava aprender alguma coisa. E engraçado que quanto mais eu duvidava, as minhas crises vinham pior. Eu procurei várias igrejas, vários pastores para orar, porque eu achava que eu estava com alguma coisa espiritual. Quando eu cheguei nas igrejas, os pastores diziam para mim que era demônio, que tinha que orar muito, todos os dias eu tinha que ir para lá orar. E terceiro, que era o pior, eles diziam que eu estava sendo castigado por Deus, que era uma coisa que eu estava pagando, que eu tinha pecado muito, que, cara, aquilo ali acabou comigo, velho. A crise nos dá a oportunidade de um contato, por uma fração, com a fonte da vida, com o puro espírito, que nós podemos chamar como quisermos. Você entra numa área não religiosa, ele não entra em religião, você entra numa área espiritual, né? Uma área de Deus, de crença e tal, que até o ateu pode usar, né? Transforma Deus aí no universo, inteligência, natureza, ele consegue usar. Porque alguns colegas vão falar, puxa, mas peraí, ele tá pegando terapia técnica de psicologia, mas está pondo Deus no meio, tinha que ser laico, ou você está colocando ali algo antropologicamente do mundo, desde a antiguidade, o homem tem uma necessidade de acreditar em algo. Eu hoje não tenho uma religião, assim, eu fui batizada pequenininha na igreja católica
Respeito todas as religiões, conheço um pouquinho de cada coisa, mas eu gosto de tudo um pouquinho. Então eu gosto de meditação, eu gosto de Ganesha, Jesus Cristo, eu adoro essa imagem. Tem um Buda aqui do ladinho, tem os santinhos que eu gosto. Então aqui é onde eu paro, me conecto um pouquinho, gosto de acender um incenso, gosto de acender uma vela. Então, assim, eu me conecto com a minha espiritualidade. Sou cristão, acredito em bastante coisa, mas não foi através dessa fé, sabe? Não foi através da religião, assim, que eu superei, no meu caso, né? E eu encontrei Deus aqui. E foi Deus que me deixou vivo. Porque eu poderia ter tirado minha vida, eu poderia ter feito qualquer coisa. Tá nos remédios, nas drogas, né? Então eu encontrei Deus aqui, cara. O Cristo tá aqui, a vitória é certa, não tem como. Não tem recaída para quem tem síndrome do pânico, para quem é curado, como o Delfim fala. Sua mente já foi tracionada, aquele programa de vírus já saiu. Eu sinto que tem alguma coisa maior do que a gente, sabe? Eu sinto que tem alguma coisa que trabalha em mim, em você. Eu olhava no olho dos meus gatinhos, assim, eu tenho 2 gatos. Cara, sentia a presença de Deus ali. Tão forte, tão forte. A gente fica muito mais sensível, sabe? Os meus cachorros me ajudaram muito, sim. A companhia deles, pra mim, era como uma terapia, principalmente quando eu tava bem mal. Era meu momento, assim, com eles. Eu gosto demais. Eu fui curado do meu pânico e ganhei de bônus o amor verdadeiro de Deus. Aprendi a ver Deus em todas as coisas, nas plantas, nos animais. Aí eu cheguei no grupo do Delfim querendo a cura do pânico. Só que eu ganhei um monte de bônus. Eu tinha minha cachorrinha, não gostava muito dela. Agora eu amo demais essa cachorrinha. O que representa essa borboleta pra você? A liberdade, sem dúvida nenhuma. Eu tenho muito prazer, um prazer imenso de ficar sabendo não só que essas pessoas estão bem, mas como de que elas estão ajudando outras pessoas. Isso, e elas se sentem muito felizes de ajudar outras pessoas, cada uma da sua maneira, cada uma com seus recursos. E isso é realmente uma corrente de libertação, uma corrente de despertar. O que você diria pro Amaury de 2004, se pudesse voltar no tempo, estivesse de frente para ele, o que você diria para ele? Lute, persista, que vale a pena. Se eu pudesse voltar no tempo e dar uma dica lá para aquele Humberto, que teve uma dor de cabeça ali, aquela pontada e ficou muito assustado, eu diria para ele, se está acontecendo esse sinal do corpo, essa sensação, é porque tem um motivo. O corpo está te avisando, o corpo está buscando uma regulação. Independente de qualquer coisa, para ela acreditar sempre nela mesma. Se fosse para eu falar com o Paulo lá do dia do trânsito, eu diria, não pesquise no Google. E não procure um médico. Pronto. Tenha gratidão. Tenha gratidão pela crise, porque aí a nova vida pra frente, a nova vida virá. Calma, vai passar. Se eu soubesse que aquilo era uma cura, eu não teria me desesperado. Eu entrei em pânico porque eu não sabia. Não tinha essa noção. Deixa eu só te perguntar Claro. uma coisa. Olhando pra você, uma pessoa tão tranquila, tão segura, aí eu te pergunto, o que disparou em você? Porque eu não consigo ver você em pânico. Foram muitas crises, mas em nenhuma delas eu respondi com pânico. Comigo acontecia apagões, né, desmaios, né? Quando chegava no auge, eu apagava e voltava em seguida, depois daquela culminância. Na verdade, passei por uma preparação antes. Aquela a que eu me referia lá na gravação na beira do porto, eu me referia como a morte do menino, né? Foi aquela perda, aquele mergulho depressivo em que eu perdi o prazer da vida. Eu já vinha desenvolvendo uma nova maneira de me conectar com o espírito. Isso é uma coisa muito pessoal, isso eu revelo para vocês como a particularidade do meu processo, em que
a minha experiência mais forte está associada com a presença e a imagem, muito mais que a imagem, com a presença viva do Cristo. E o Cristo, eu sabia desde a primeira vez que me chegou a onda de sofrimento no corpo, ela chegou junto com a consciência de que era de que aquilo era um projeto de Cristo. Então, esse foi o motivo pelo qual eu sempre aceitei. Eu tive um terapeuta, né, que o meu terapeuta foi o Cristo, que me passou essa confiança, que me emprestou essa confiança, que eu repasso para as pessoas hoje. Se elas confiam em mim, porque elas confiam em mim, é porque eu confiei nele. E eu repasso dele para elas. E é o que elas vão repassando umas para as outras. Foi assim que começou. Eu nunca entrei em pânico. Como seria possível entrar em pânico? Podia estar acontecendo o que fosse, podia estar morrendo do jeito que fosse, e não foi fácil. Nenhuma das vezes, e foram muitas vezes. Mas com esse terapeuta comigo, como é que eu podia entrar em pânico? Com ele do meu lado. Esse é o segredo dessa terapia. Está revelado. Eu estou muito feliz de estar aqui hoje contigo, porque quando eu fiz a minha primeira consulta, né, aquela nossa primeira e única, né, que é a consulta que trouxe toda essa revelação da terapia para mim, você costumava dizer que tinha uma consulta de retorno. Sim. Que a pessoa fazia depois dessa jornada do tipo, quando você se sentir curado, você me procura para consulta de retorno. E eu tô aqui na consulta de retorno. Nós tivemos 4 palavras-chave, que são aquelas que estão publicadas no livro: confiança, relaxamento, paciência e gratidão. E agora, no final desse ciclo, no final dessa jornada, é hora de apresentar a 5ª palavra-chave, que é liberdade. A liberdade de reconhecer e confiar que a crise é cura. Eu não posso escolher uma vida sem crise, porque isso não existe. Mas uma vida sem pânico, eu tenho a liberdade de escolher. Então, meu amigo, já que você é um homem livre e eu sou um homem livre, livres do pânico, eu te desejo tudo de melhor e que você possa navegar nesse marzão livre e que, através dessa sua terapia, agora a gente possa alcançar milhares de pessoas que vão confiar nessa cura, que é mais do que uma cura, é um voo. Meu filho, como é estar no mar depois de tanto tempo? É como uma volta para casa.